Olá pessoal, boa noite. Mais uma live começando e hoje vamos falar sobre as condutas e éticas dos profissionais, na área da corretagem, os corretores de imóveis. Hoje com o professor Mesquita, daqui a pouquinho eu já vou chamá-lo aqui para a gente poder conversar a respeito disso. Você que está entrando, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vai convidando os amigos também, quem tiver alguma dúvida. Você que é corretor e está entrando agora na profissão, você que já é corretor já faz um tempo, mas precisa ouvir novamente sobre esse assunto, entra, compartilha com seus colegas de profissão também, tá bom? Que hoje o bate-papo vai ser muito importante. Vamos lá. O professor Mesquita acabou de entrar, já vou chamá-lo para a gente ser bem objetivo aqui. Vamos lá. Prontinho. E hoje, acabou de entrar. Vamos lá, professor. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bom? Não estou vendo a minha imagem. Pode virar a câmera. Tem uma setinha para virar. Ver se encontra. Olha a câmera aqui. Na Ok? própria live. Isso. Ok? Tudo bem? Beleza? Não estou te vendo agora. Ótimo. Agora Eu não, estamos aqui. eu não estou lhe vendo. Não está me vendo? Eu estou te vendo perfeitamente. Tá? Vamos ver aqui. O som tá bom? O som tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Estou conseguindo, tranquilo. Só não estou vendo a sua imagem. É. De repente, vou ver se dá para clicar na tela. Ver se aparece. Do Instagram. Tá, beleza. Nós estamos te vendo, ouvindo perfeitamente. Sim. Está as duas telas aqui. Beleza. Tá? Vamos lá. Então, a gente decidiu fazer essa live, para conversar um pouquinho sobre as condutas, as éticas, enfim, que os corretores de imóveis precisam ter. E eu já quero iniciar, na verdade, pedindo, professor, para o senhor para se apresentar, contar um pouquinho da sua história, como que entrou na profissão. Então, Fernanda, é engraçado, né? A gente às vezes não se dá conta. Eu sempre fui professor universitário durante mais de 30 anos, né? E por acaso eu comecei a ter o interesse por esta profissão. Vendo, conversando com alguns colegas, eu sempre tive muita curiosidade, né, no comércio em si, e vi uma grande oportunidade, realmente, essa parte do mercado imobiliário. E aí aconteceu. Né? Perfeito. E de repente também, né, com essa experiência que eu tive na faculdade como professor universitário, eu estou trazendo hoje também para o Cresce-VF, para que a gente possa também contribuir, de certa forma, trazendo essa experiência para a área de corretores de imóveis, que daqui a pouco talvez a gente possa até falar um pouco mais. Perfeito. E a gente entrando um pouco mais aqui já nos assuntos, nós estipulamos algumas perguntas e nós vamos trabalhar essas perguntas e respondendo, trazendo algumas situações, do dia a dia também. E eu quero fazer a primeira pergunta para o professor Mesquita. Qual é a importância, das condutas éticas para os corretores de imóveis e também o que elas ajudam na reputação do profissional, né? Essa pergunta, ela vem bem assim,
primeira mão, acho muito importante realmente a sua pergunta sobre as condutas de ética dos corretores, né? As condutas éticas são fundamentais para qualquer profissão, em especial, no nosso caso aqui, para os corretores de imóveis, porque elas vão garantir a confiança do cliente, a integridade do mercado. Quando agimos, por exemplo, de forma ética, nós estamos construindo uma reputação sólida e nós podemos conquistar a confiança dos clientes, bem como o que é essencial para o sucesso a longo prazo. Eu chamaria isso de uma carreira sustentável, ou seja, tudo na vida, toda profissão tem que ter uma sustentabilidade. É o que vai garantir você a estar praticando com zelo e tendo sucesso na sua profissão. Perfeito. Isso é super importante, né? Realmente para aqueles profissionais que desejam ter uma carreira, né? Não simplesmente estar corretor ou passar por um tempo, né? Fazer não, é para quem deseja ter uma construção de carreira. Isso é fundamental, né? Perfeito. Uma outra pergunta, assim, para a gente entrar. Poderia explicar o que a legislação brasileira diz sobre condutas éticas e esperadas dos corretores de imóveis? Olha, isso é uma questão também fundamental, porque a legislação brasileira, e em particular, sabendo que o Código Civil e a lei que rege a profissão dos corretores, a Lei 6.530 de 78, que ela simplesmente estabelece os princípios éticos e responsabilidade dos corretores de imóveis. Isso inclui agir com honestidade, com transparência, responsabilidade e respeito pelos clientes. Então, quando o corretor, ao ele entrar no mercado imobiliário através do curso de transação imobiliária, ele já vê realmente essa lei em detalhe, porque é ela que é o guia, é a lei mãe, vamos dizer assim, do corretor, porque ela é que dá todas as orientações para o mercado imobiliário. Perfeito. E ela é realmente o guia, né? Que a gente precisa sempre estar voltando na lei, porque às vezes no dia a dia, na correria, a gente esquece algumas condutas, esquece alguns princípios, né? Esquece algumas orientações. Então, esse retorno ali de estar volta e meia olhando, ver se a gente está seguindo certinho, se é isso mesmo, é muito, muito importante, né? Perfeitamente. E aproveitando isso é fundamental. essa linha, né? Como que a resolução do COFES, como que as resoluções complementam, né, as diretrizes éticas para os corretores de imóveis? Aí realmente nós temos os CRECES regionais e temos o COFES. Os CRECES são os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, e o COFES, então, é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que tem a sua matriz aqui, né, sua sede aqui no Distrito Federal. O COFES ele fornece orientações específicas e atualizadas. Então, de vez em quando, ele está lançando uma resolução para poder orientar melhor a conduta e ética das boas práticas, não tenha dúvida. Elas também detalham os aspectos como divulgação adequada de informações, né? Os procedimentos de vendas, de aluguéis, relacionamento com clientes e colegas, entre outros. Então, essas resoluções, elas são muito presentes. É claro que o corretor ele não precisa andar com essas resoluções embaixo do braço, mas ele tem que saber que ele é regido, que ele é normatizado por estas resoluções. Muito fundamental. Aliás, é importantíssimo que tenha, não só a gente vai passar por isso desde o início, né? Vai ter que ler a lei e tal, mas quanto mais a gente se apropriar dessa leitura, desse entendimento, melhor a gente vai ter realmente uma postura, uma atitude perante os clientes, perante os outros corretores, perante a imobiliária, se for autônomo, né? Então, realmente, nessas leis, nas resoluções, você tem muito a aprender,
muito como realmente agir, né? Seja quem está na caminhada, seja quem está entrando também. Então, eu sempre vou reforçar a importância da gente retomar essa leitura. E pegando Perfeito. esse gancho, né, que é já a próxima pergunta, fala sobre Ah, educação continuada. Então, algo, é um claro, requisito importantíssimo aí para os corretores, né? E eu sim. queria saber, por que é essencial se manter realmente atualizado? Essa realmente é uma questão que me toca muito, essa pergunta. Por quê? Porque como eu venho da área de educação, e dentro daquilo que eu já me pronunciei, em termos de trazer essa experiência para o CREF-CDF, eu julgo fundamental e crucial para que o corretor ele sempre se mantenha atualizado, seja por meio de cursos, seja por meio de palestras, seja por meio de, sei lá, de qualquer coisa que ele vá buscar conhecimento e se adeque à nova realidade. Então, o corretor ele precisa que ele tenha realmente assim, um conhecimento para que ele possa atender melhor a sua clientela. Então, é uma tendência de regulamentações, né, de você estar sempre atualizado, porque isso te faz melhor competir no mercado, competir no bom sentido, na competitividade. Isso é fundamental. Hoje, em qualquer profissão, seja na medicina, seja na advocacia, enfim, todos os profissionais eles precisam se manter atualizados, porque aquilo vai ficando, as informações não poderão ficar desatualizadas. Então, ele não pode ficar aquém para dar um conhecimento melhor na sua profissão. Perfeito. E pegando o gancho disso, né? Por exemplo, o Cresce, qual que é o papel do Cresce, né? Nesse sentido aí de capacitação, da ética, como que o Cresce pode estar realmente fazendo isso acontecer, né? Possibilitando. O CRES ele tem assim, a responsabilidade, a maior responsabilidade do CRES hoje é regulamentar a profissão e garantir que os corretores atuem de acordo com as diretrizes, com a ética, né, que é estabelecida, que nós já falamos lá atrás. E ela também supervisiona o registro dos corretores de imóveis. Além disso, os CRECs hoje regionais oferecem cursos. Então, se o corretor ele quiser saber quais são os cursos hoje que o CREC oferece, ele entra lá no Google e acessa lá Cresce EAD. Ele entra na plataforma e vê quais são os cursos que estão abertos para ele fazer. Existem cursos mais complexos e outros mais simples. Por exemplo, nós temos hoje um curso que ele é praticamente o carro-chefe, que é o curso de avaliação imobiliária, né, que tem uma duração aí de quase 3 meses, em que o profissional, o corretor, ele, ao final, ele apresenta um trabalho, tipo um TCC, que vai regularizar e fundamentar o curso que ele acabou de fazer. Então, é fundamental. E outra coisa, Fernanda, todos esses cursos, eles são gratuitos, exclusivos para corretores de imóveis. A única restrição ou imposição que se tem é que ele esteja regulamentado, regularmente ativo no CRECE da sua região. Excelente. E são muitas opções, viu, pessoal? Quem está acompanhando aí é Perfeito. corretor. Saibam que eles sempre estão aí se renovando, são cursos maravilhosos. Eu fiz o curso de avaliação imobiliária, realmente 3 meses aí de disciplina, de estudo, vendo videoaula, lendo apostila. Eu tenho uma apostila aqui, vou até mostrar. Gente, são 6 apostilas, eu imprimi todas, encadernei para que eu possa voltar sempre. Muito bem. Então, Bacana, muito bacana, porque tem legislação, vai explicar sobre a avaliação em si, vai explicar sobre a conduta, vai falar sobre ética, né? Tanto que nesse material me chamou a atenção, teve uma frase que eu achei maravilhosa, que ele falou assim: corretor de imóvel, imobiliária, não vende imóvel. Quem vende imóvel é o proprietário. Nós somos um intermediador. Nós possibilitamos que esse imóvel seja visto por um comprador.
nós acompanhamos do início ao fim, orientamos, mas quem vende é realmente o proprietário. Nesse Muito bom. sentido, ele faz lembrar algumas situações, né? O professor Sim. Mesquita vai saber aí de algumas histórias também, mas quantas vezes eu já atendi proprietários, muitas vezes insatisfeitos com corretores, porque anunciaram o imóvel dele sem permissão, anunciaram o imóvel dele com valor errado, com metragem, metro quadrado errado. Então, isso é um ponto que a gente realmente tem que coloco aí, porque qualquer alteração em anúncio, né, que você já entende ali que precisa de uma autorização, você já fez tudo certinho, você precisa retornar ao proprietário. Isso gera um vínculo maior de confiança, isso gera realmente um percurso de venda correto, né, na minha visão. Então, se você altera o anúncio, não fala com o proprietário, você está tomando parte por ele, como se você vendesse o imóvel. Ah, é uma estratégia de venda. Não, você precisa falar sobre o bem de outra pessoa. Então, recorrer ao proprietário, falar com ele sobre o mercado, de repente fazer uma reavaliação, mas jamais colocar informações sem uma autorização, né? Perfeitamente. Você colocou num ponto aí, Fernando, que é interessante, né? Que às vezes os corretores não se dão conta e tem a resolução 942 que ela especifica, ela é muito assim, exclusiva em falar, em dizer que o corretor de imóveis ele não pode fazer qualquer anúncio de um imóvel sem autorização por escrito do proprietário do imóvel. Isso até que se vê pessoas que fazem isso no mercado. Isso é realmente um problema de conduta e de ética. Então, isso é fundamental que se mantenha realmente um padrão para que a categoria, nós, enquanto profissionais do mercado imobiliário, tenha essa reputação diante dos clientes e proprietários. Perfeito. Outra questão que traz aí também é essa confiança do proprietário de saber que o corretor que está ali anunciando, ele realmente está trabalhando o imóvel dele, né? Então, Sim. se você tem imobiliários anunciando, várias imobiliárias, eu vou até trazer isso. Não é que não, o proprietário ele é livre para escolher se ele vai anunciar com várias ou não, mas eu vou orientar cada proprietário que tiver aqui agora. Que não é porque tem um monte de anúncio que você vai vender o seu imóvel mais rápido. Um monte de anúncio muitas vezes transmite ao cliente comprador que você está desesperado para vender. E isso pode te atrapalhar até mesmo na sua negociação. Vai vir tempo, né? Porque vai ir pessoas que muitas vezes não têm o valor ali para pagar. Então, ele faz uma proposta baixa, não é o que você está esperando, leva tempo. E as imobiliárias ou corretores colocam muitos anúncios em padrões de imagem diferente, valores às vezes diferentes. E você acha, porque tem um monte de anúncio, eu vou vender mais rápido. Então, esse é um ponto que eu quero realmente deixar bem claro para os proprietários que no mercado imobiliário é o contrário, né? E isso me remete a uma pergunta que eu quero perguntar para o professor Mesquita. Como que você falaria assim, aos corretores de imóveis, né, da importância de seguir condutas éticas e considerar também o contrato de exclusividade? A nossa última pergunta. Eu vou até começar aí pelo final, que você deixou bem claro aí para os proprietários a importância, né, dele quando colocar o seu imóvel à venda, alguém que vá fazer a intermediação, é importante que ele valorize o seu próprio imóvel. Então, eu vou começar falando pela exclusividade. O que é exclusividade? Ora, os proprietários de imóveis, às vezes, eles ficam meio que receosos quando o corretor de imóvel propõe para ele um contrato de exclusividade. O que é o contrato? Um contrato é um acordo entre as partes. Ali, o corretor fala como é que ele vai trabalhar e diz até qual é o prazo que ele vai ter para venda ou intermediação daquele imóvel, mas vai
até do que uma garantia jurídica para ambos os lados. E aí, Fernanda, quando você colocou ali o aspecto de quando tem muitos corretores ou imobiliárias vendendo o mesmo imóvel, e aí aquela diferença de informações, isso chega a prejudicar a venda do imóvel. Como você falou, por exemplo, que o imóvel, as pessoas vendo várias pessoas anunciando aquele imóvel, acham que o proprietário está desesperado para vender. E aí ele começa a fazer propostas que não têm nem coerência com o mercado. Então, isso é fundamental. Quando você tem um imóvel que está anunciado, e, por exemplo, e aquele você tem um corretor com exclusividade, ele tem toda a responsabilidade do começo ao fim, desde o início do processo até a entrega do imóvel ao comprador. Isso é de importância fundamental, porque sabemos que quando se fala em exclusividade, é exatamente o corretor que é exclusivo daquela venda, ele vai medir esforços. E acreditem, proprietários, quando o corretor vai intermediar o seu imóvel e tem a exclusividade, ele está ali fazendo um investimento de risco, porque tudo tem custo. Ele vai começar a colocar, por exemplo, mais anúncios, melhorar os anúncios, dar destaque nos anúncios, porque ele acredita que aquele imóvel, até no período por tanto tempo, ele vai ter a exclusividade de venda. Isso aí, no começo da pergunta aqui, que é a conduta ética em considerar o contrato. Ora, primeiro a resolução já fala que você, corretor, não pode anunciar o imóvel sem que seja autorizado por escrito pelo o proprietário. Então, isso também faz parte da conduta e do código de ética. Perfeito. É isso mesmo, né? Então, tomar essa atenção por conta da energia, né? Eu acho que o corretor se sente muito mais motivado a investir no anúncio, a estar fazendo faixa, a estar tendo um esforço, né? Então, às vezes coloca com muita gente, muita imobiliária, mas você vai parar para ver quem realmente está trabalhando no seu imóvel. Às vezes é uma imobiliária, duas. E traz um outro ponto, né? Se você deixa com um corretor, uma imobiliária, e é importante que o proprietário peça um feedback também. Como é que está aí a procura? O que os clientes estão falando? O ideal seria que o corretor desse esse feedback. Mas se por vezes ele não te der esse feedback, que ele pergunte. Como que está o anúncio? Posso ver o anúncio? O que os clientes estão falando? Porque a venda, professor Mesquita, uma coisa que eu entendo é que não é só responsabilidade do corretor de imóveis se virar para aquilo acontecer. Muitas vezes vai implicar o preço do imóvel estar no valor correto, a disponibilidade do proprietário em apresentar aquele imóvel, né? Então, tudo isso assim, é uma soma de detalhes para a gente ter um resultado mais rápido ou não. Então, muitos proprietários pensam, vou colocar no valor que eu quero a casa, que eu quero o apartamento. Mas, não está vendendo, o corretor não está trazendo o cliente, a culpa é dele. Não sempre, nem sempre. Então, essa questão do preço de mercado é muito importante, né? Daí, Fernanda, a importância, quando eu destaquei, do curso para avaliação imobiliária. É fundamental que o corretor, ao pegar um imóvel, a primeira coisa que ele tem que passar na cabeça e conversar com o proprietário, às vezes ele pergunta para o proprietário quanto é que ele quer no imóvel. Às vezes o valor que o proprietário quer não é o valor de mercado. Então, aí vem a expertise, o conhecimento, a assessoria de um corretor de imóvel para assessorá-lo e dizer, seu João, o seu apartamento hoje, nesta região, o preço de mercado é tanto. Ou seja, ele faz uma avaliação comparativa de mercado, faz um relatório de avaliação e mostra transparência na negociação. E pode-se chegar até isso. Claro que essa avaliação, quando se faz essa avaliação, o mercado ele é muito volátil, ele pode mudar, tanto para mais quanto para menos. Imagina você estar
anunciando um imóvel hoje com um valor de 1 milhão. Aqui na região, por exemplo, da Asa Sul. E aí, de repente, naquela região, de repente sai ali uma informação que ali vai ser colocado por exemplo, um mercado, um hospital, tudo aquilo que valoriza o imóvel. Então, isso pode elevar o valor do imóvel para cima. A mesma coisa é quando você tem ali na região e que ali vai ser desativado um mercado, alguma coisa, ou um hospital, ou uma escola, e aquilo pode desvalorizar também o imóvel. Então, é sempre assim. Aquilo que caracteriza a região, em termos, na periferia, em torno do imóvel, também valoriza ou desvaloriza o imóvel. Perfeito. É isso mesmo. E nesse sentido, né, que a gente está conversando sobre as condutas, a postura do corretor, eu quero perguntar, o que envolve o juramento do corretor de imóveis e por que ele é tão relevante, né, para a ética profissional? Isso aqui também é um ponto assim, muito importante, né? Porque, por exemplo, aqui no CRES-IDF, nós temos mensalmente uma solenidade de juramento. Juramento dos corretores. Assim como tem em outras profissões. Juramento do médico, juramento do advogado. Isso é de uma importância crucial. Por quê? O corretor, quando ele termina o curso de TTI, por exemplo, que ele vem dali, faz aquelas provas e tal, estuda, quando ele vai fazer a última prova, ele já está mais ou menos esquecendo da primeira, e é lançado no mercado. Neste momento, quando é feita a composição da mesa, que se faz presente ali praticamente, obrigatoriamente, que é uma solenidade do presidente do CRES, e ele convida outras pessoas, pode convidar, por exemplo, profissionais de notório conhecimento, para fazer uma palestra durante o juramento, para trazer algumas informações, algumas alertas, até a ética profissional, como o corretor deve se comportar. Então, isso é muito importante. E aí, na leitura do juramento, reforça o comprometimento do corretor com as melhores práticas e integridade. Então, é um momento solene e importante. Então, praticamente aqui em Brasília, a gente faz a solenidade, como eu falei, quase todo mês tem, e é uma quantidade razoável, que varia de 90 a 150 corretores. Então, o juramento é importante. É isso mesmo. E muitos entram na profissão, né? Muitos saem também, mas porque o dia a dia do corretor de imóveis, ele exige muito, né? Exige essas competências, exige esses comportamentos também. Tem que ter paciência, a gente lida com pessoas, então são pessoas que têm sonhos, expectativas, dores, e a gente tem que estar ali, ó, na linha de frente para ajudar tanto o cliente vendedor quanto o cliente comprador. Nós estamos nessa mediação aí o tempo todo, né? Então é um grande desafio. Isso sem contar, né, Fernanda, só para complementar a sua, sem contar que a responsabilidade do corretor é muito grande, porque ele está lidando com o maior patrimônio de uma pessoa. A pessoa trabalhou durante 50, 40 anos para comprar aquele imóvel do seu sonho. Então, é o maior patrimônio da pessoa, entende? É o cuidado, o zelo para se fazer realmente a intermediação. Perfeito. Vamos lá. Mais uma pergunta. Além da legislação e das resoluções, que outras práticas ou comportamentos éticos são essenciais para um corretor de imóveis bem-sucedido? Aí é aquilo que nós já comentamos aqui, né? Além de tudo isso que nós já falamos, das regras, das resoluções, a comunicação do corretor de imóvel, a comunicação com o seu cliente, ela é importantíssima. Uma comunicação eficaz. E a confidencialidade. E aqui eu quero abrir um parênteses nesta nessa confidencialidade. O corretor de imóveis, quando ele vai fazer as primeiras tratativas de conversa
de aproximação com o seu cliente, o cliente ele revela para ele muitas informações que são confidenciais. E aí, eu queria colocar aqui a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, que vem ser muito importante para que o corretor de imóveis fique atento a esta lei, que é uma lei nova, e que realmente garante, que ou garantirá que aquelas informações que o proprietário lhe passou não sejam colocadas ou enviadas sem nenhuma autorização de quem as possui. Então, isso é fundamental. E o respeito pelo interesse, né? O respeito pelo interesse com os clientes são práticas e éticas fundamentais para construir um relacionamento muito sólido. Aquilo que eu já comentei no início, a sustentabilidade. Ora, bem-sucedidos no mercado imobiliário são aqueles corretores que aplicam essas normas, que têm a ética fundamental e têm aquela, vamos dizer assim, aquela reputação ilibada. Porque a reputação nada mais é daquilo que você acha de alguém. Então, quando você tem uma reputação, é uma consideração que as pessoas têm com você. Isso você faz o nome, mantendo esta confiabilidade, essa credibilidade, honestidade, inclusive na divulgação das informações. Eu fiz alguns levantamentos aqui, já tirando exatamente do código de ética, né? Sim. Então, tem lá a conduta do corretor de imóveis em relação aos clientes. Então, quero deixar aqui um ponto muito importante, que é, antes da gente oferecer qualquer imóvel, né, colocar qualquer imóvel para negociação, enfim, nós temos que nos inteirar das circunstâncias. Então, o que isso implica, né? Tirar certidões, saber qual é a situação do imóvel, estrutura ali já na avaliação a gente tem que ver também, se tem algum problema, se não tem, orientar o proprietário também a verificar qualquer certidão que não saia, a gente tem que estar com esse filtro bem alinhado, verificar, porque no momento da venda, além de dar segurança para o cliente comprador, a gente tem que estar realmente, ser rápido, né? Venda geralmente a pessoa quer comprar hoje, ou ela vai olhar outro, ou ela é isso que ela gostou, e se você não está com a documentação certinha, se você não sabe passar as informações ali pro cliente, ele vai duvidar, ele vai ter medo, ele não vai saber se ele deve investir ou não. Então, aqui está dizendo bem claro, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Então, esse ponto é bem importante, né? Se você quiser comentar. Fernanda, inclusive, até uma vontade minha, assim, enquanto diretor pedagógico, a gente começar a trabalhar alguns aspectos para os novos corretores. Por exemplo, esses corretores, nós falamos agora há pouco do juramento. Quando ele vem fazer o juramento, ele vem totalmente sem nenhum conhecimento prático do mercado imobiliário. Então, ele se sente um pouco, sabe, sem confiança, ainda com medo de abordar um cliente, aí começa a pedir ajuda. A gente colocar um aspecto que nós estamos começando a fazer, que é, por exemplo, você fazer um manual de orientação para o corretor desde a indicação do imóvel até a pós-venda. Isso que você colocou aí, por exemplo, né? Essa tratativa do contato, quais documentos essenciais que o vendedor, o proprietário precisa mostrar, como é que tira as certidões, quais são as certidões, como é que registra do imóvel, a escritura, qual o valor, impostos. Então, tudo isso são coisas da prática do dia a dia que os corretores não têm. Eles precisam ter esse conhecimento que faz parte, inclusive, da educação continuada. Perfeito. Outro ponto, né? Ao apresentar ou oferecer um negócio, você sempre passar os dados certos também. Você não omitir detalhes, você informar dos riscos, circunstâncias que podem comprometer o negócio também. Porque às vezes o corretor sabe que tem alguma coisa, aí ele omite para o cliente porque ele quer vender.
Mas eticamente isso nunca será correto, né? Porque se a pessoa que adquire o imóvel se sente lesada lá na frente ou tem algum problema, a gente tem que concordar que não é o correto. Nós não gostaríamos, inclusive, que alguém vendesse um imóvel para a gente com algum problema, com alguma circunstância ali, né? Então, o corretor, além de se inteirar, ele não pode ser omisso, ele não pode esconder informação do cliente, né? Perfeitamente. É aquilo que nós já comentamos aqui de uma forma mais direta, que, por exemplo, o corretor de imóvel ele não pode ter um cliente descartável. Ele tem que ter cliente que ele possa, através daquele cliente, ele tenha outros clientes informados por aquele que ficou satisfeito com o seu trabalho. E existe também, Fernando, você tocou num ponto muito importante, que são, por exemplo, o Código Civil, ele é muito claro, são 8 artigos ali que ele fala sobre os direitos e deveres do corretor de imóveis, inclusive sob pena dele pode ser apenado por tratar algo diferente, que é o caso, como você colocou, e muito bem colocado, que são as informações não terem sido passadas com transparência. O imóvel tem um vício qualquer, o corretor sabe daquilo e não dá transparência nesta informação. Isso é fundamental. E é responder de forma civil e penal, né? No Código de Ética Exatamente. tem de forma civil ou penal. E ele fala, por atos profissionais danosos, ainda que sejam por causa de imperícia, imprudência ou negligência. Então, para ver o quanto que a nossa profissão exige nossa atenção, responsabilidade, é realmente uma constante busca por aprender, por entender, porque ninguém, vamos dizer, em um mês você não está preparado para o mercado imobiliário. Por um ano você não está preparado. Você ainda tem que aprender muitos detalhes de legislação, de avaliação, de atendimento ao cliente, de venda. Quantas coisas a gente tem que se capacitar, né? E isso, assim, ao longo da carreira aí vai ser... Você está sempre aprendendo, né? Sempre. Uma outra questão que eu vi aqui, sobre anunciar capciosamente. Ele usou esse termo, capciosamente, né? É até legal, já trabalhou sobre isso, então ter o cuidado de você não anunciar sem autorização, escrita, sem consultar primeiro ali o valor do imóvel que você está colocando, a metragem, as informações corretas. Um cliente, ele é um consumidor. Se você vai lá, inclusive acontece isso muito, professor Mesquita. O cliente fala assim, mas o anúncio está marcando lá que são 3 quartos, aí eu chego aqui são 2. Eu acho que os corretores precisam deixar isso mais claro para os clientes, porque o pessoal perde tempo. Você perde o seu tempo levando o cliente lá. Não, mas vai que ele quer construir o imóvel. Mas quantos clientes perdem tempo porque ele quer 3 quartos, ele não quer 2, ele não quer reformar, ele não quer construir ali. Né? E aí, um cuidado crucial e que vem ao encontro do que nós estamos falando, é que, de repente, dentro da ética e da conduta, é a descrição do imóvel. Corretores, cuidado. Para não fantasiar demais aquela descrição, colocar informações que até mesmo o proprietário não concorda. Então, são informações que às vezes você coloca para querer dar algo mais na motivação, para atrair o provável comprador, e o comprador acha que aquilo está demais, não tem nada daquilo. Então, é um cuidado muito especial. A outra coisa que eu recomendo aí, só já para a gente colocando assim como uma recomendação que eu daria para os nossos colegas corretores, vamos ter ética profissional, vamos ter o cuidado, porque qualquer coisa que se faça que não seja uma boa conduta, esteja fora da nosso código de ética profissional, toda categoria vai pagar um preço. E isso é uma coisa que não se quer. Então, nós temos que ser unidos
e temos que ter uma responsabilidade e respeitar a nossa categoria. Por isso que tem o código de ética. Senão, se cada um fizer de um jeito, aquela categoria ela fica, sabe, sem privilégio, sem reconhecimento. Isso é que é fundamental. Perfeito. E nisso daí, no Código de Ética, ele vem falar sobre cumpre aos corretores, né? Considerar a profissão como alto título de honra, não praticar e nem permitir atitudes que comprometam a sua dignidade. Olha que forte, né? Então, a gente considera os profissionais da área realmente uma profissão de alto título. E cada um que é da profissão tem que prezar por essa dignidade, por essa conduta coerente, honesta, sincera, que ele fala sobre o zelo, descrição, lealdade, probidade. Tudo isso já está ali explícito. Mas a gente precisa realmente se atentar, não só a agir corretamente, como também a vigiar. Aquilo que não for correto da nossa profissão, a gente precisa recorrer ao conselho, precisa falar com o conselho, né? E não se omitir, deixar passar. Porque aquela conduta que está acontecendo ali, ela vai refletir no seu papel também. Então, se a gente assumir uma responsabilidade social da profissão, eu tenho certeza que a gente vai estar cada vez maiores aí. Perfeitamente. Muito bom. É isso mesmo, Fernando. Complemento. Seu complemento foi fundamental. Aquilo que eu estava imaginando também falar. É esse o meu entendimento. Eu pincelei aqui um pouquinho. Se as pessoas quiserem, desejarem, né, recorrer ao conselho também, o Cresce, professor Mesquita pode falar onde é que fica localizado o Cresce, falar um pouquinho se eles podem ir até lá, se podem tirar dúvidas, como que é essa recepção de vocês? Nós temos o nosso Cresce fica no 4º andar ali no edifício Boulevard, no CONIC. Nós ficamos no 4º andar e o COFES fica no 2º andar. Praticamente eu estou lá quase todas as tardes, né? Estou lá e nós temos a nossa assessora pedagógica, a Gabriela, que tem um carinho muito especial no atendimento e nós estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Hoje nós estamos ali no Cresce, nós estamos com a Unicresce, que é a diretoria pedagógica, e temos todas as orientações sobre os cursos, como você participar, etc. Além disso, outras informações que desejam. Então, nós estamos lá abertos, podem nos procurar a qualquer época, a qualquer momento, vamos lá tomar um café, vamos bater um papo e conversar e trazer as expertises de mercado, as experiências também, para que a gente possa estar divulgando, tanto naqueles acertos quanto nos prováveis erros que possa existir em alguma situação. Então, ficamos aí à disposição de todos. Perfeito. E, ó, gente, isso daí é real, tá? Uma vez eu tive um problema que eu não sabia resolver, uma situação com o cliente, e nem na época a minha imobiliária também tinha consentimento. O que eles poderiam fazer? Fui até o Cresce, fui pedir ajuda, contei a história, e graças a Deus as coisas desenrolaram, né? Deu tudo certo. Mas é isso, no dia a dia, teve alguma coisa, teve uma situação, recorra. Não fica com aquela dúvida ou não fica imaginando que é algo ou não. Peça ajuda, vá ao corretor que você confie, vai a algum corretor que já é mais experiente, recorra ao conselho, o telefone está aí, pode ligar, pode ir até eles, porque eles realmente recebem a gente de braços abertos, com um cafezinho, super tranquilos, né? Então, quero agradecer, professor Mesquita, a live. Nós já chegamos aqui no nosso tempo e agradecer por vir falar sobre esse assunto que é tão importante, tão necessário, né? A gente retomar. Eu quero agradecer pela oportunidade, pela iniciativa de você realmente conduzir com muita presteza, com muita sutileza essa entrevista, essa pequena entrevista. Acredito que possa ter tido um bom aproveitamento quem está nos assistindo. E deixar aqui os nossos agradecimentos. Fernando, nós podemos até deixar aí alguma coisa, se as pessoas quiserem saber sobre algum assunto, que entre em contato, que coloque o assunto em pauta para a gente poder fazer uma pesquisa e trazer as informações em nível de perguntas e respostas.
Perfeito. Eu passo as perguntas que eles tiverem aqui, ou eles entram em contato também. Professor Mesquita, muito obrigada. Viu? Até uma próxima. Se tudo der certo, a gente faz uma nova live aí. Ok. Mas foi fundamental e de muito proveito. Obrigada. Muitíssimo obrigado a todos que compareceram aqui à presença. Obrigada. Boa noite. Um grande abraço. Até mais.